Hoje, o nosso tema é o início do capítulo 13. São 27 versículos. Este capítulo é um capítulo... Esses 27 primeiros versículos do capítulo 13 do evangelista Marcos, nós estamos estudando a narração do Evangelho no Novo Testamento, feito pelo evangelista Marcos, ok? Capítulo 13, quem está chegando hoje, pegar o Novo Testamento, Marcos, capítulo 13. E Jesus vai nos fazer profecias nestes 27 versículos. Estas profecias podem, no primeiro momento, e olhe o que nós porque nada viram, vocês foram testemunhas, eu abri por acaso, não é? Existem momentos de tribulação na nossa vida e nós nos sustentamos, e a fé é um importante sustentáculo para esses momentos de desafio. E muitos desses momentos de desafio, nós não entendemos. O que está acontecendo? Não sei o que está acontecendo, mas Deus sabe, Jesus sabe. Nós passamos por 2 anos em que nós não sabíamos o que estava acontecendo. Fomos levados num tornado, não é? Como se ficássemos perdidos e girando, e o que está acontecendo, e o que vai acontecer, mas Jesus está no leme deste barco. E em todas as situações do mundo, seja no âmbito individual, seja no âmbito mundial, Jesus está à frente, mas quando eu digo à frente, é muito à frente. As pessoas, por mais que achem que conseguem tomar decisões visando à frente, Jesus toma decisões visando milênios à frente. Claro, nós não temos essa pretensão, né? Milênios é uma coisa assim que extrapola um pouco. Mas ele vai fazer profecias que extrapolam a linha do tempo que eles estão vivendo aqui, ok? Está muito mais perto da nossa linha do tempo do que da linha do tempo deles. Mas mesmo assim, ai, Cristina, mas são coisas próximas do nosso momento atual? Olha, poderíamos dizer que só Deus é que sabe. Até Jesus fala sobre isso, que só o Pai sabe exatamente quando se darão as mudanças que vão culminar na transformação do nosso planeta de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. É uma mudança extremamente importante para o planeta, extremamente significativa, e que vai trazer, vamos dizer assim, uma dinâmica, uma situação que vai exigir transferência de um elevado número de espíritos deste planeta para outro, não é? Nós sabemos disso. Muitas coisas vão também acontecer para que testemunhemos a nossa fé. E daí, nós vimos aqui a mensagem inicial, né? Nós não sabemos o que está acontecendo, mas nós precisamos aprender mais sobre Deus, sobre Jesus, sobre nós e como essa tríade, o Pai, Jesus, que é o nosso pastor, e nós, no nosso contexto de vida, como isto funciona. Até que ponto isso nos sustenta? Até que ponto eu posso confiar? Confiar em qual situação? Eu estou estamos agora no momento que podemos dizer que é um momento de serenidade mundial. Olha, está tumultuado? Está, mas vamos dizer assim, não estamos vivendo como um país que está em guerra, por exemplo, não é? Então, nós, no nosso contexto
não é como a Segunda Guerra Mundial, em que metade do mundo, mais um pouco, estava batalhando, estava com pessoas em campos de batalha. Então, nós estamos num momento de calmaria, ainda não é um momento de tempestade. Jesus aqui, estou fazendo um preâmbulo, Jesus vai nos falar de tempestade, ok? Portanto, entrando no vagão hoje, vamos colocar o cinto de segurança da nossa fé e do nosso entendimento. Lembrando que Jesus dizia o quê? Quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça. Então, vamos aos poucos aqui na construção do entendimento do que Jesus nos traz no estudo de hoje, ok? O subtítulo, então, Grandes Tribulações. Opa, já o título promete. Grandes tribulações, grandes dificuldades. Versículo 1. Tendo Jesus saído do templo, onde Jesus está? Em Jerusalém, ok? Jesus está lá naquela última semana, que vai culminar na sua crucificação, certo? Tendo Jesus saído do templo, um dos seus discípulos lhe diz: Mestre, vê que pedras e que edificações. Então, o templo era lindo, era majestoso. E quando eles saem do templo, o discípulo chama a atenção de Jesus para essa grandeza e beleza do templo. E aí Jesus começa a falar. Disse-lhe Jesus. Jesus está dizendo para o discípulo? Jesus está dizendo para todos nós. Estas seriam palavras que Jesus sabia que seriam perpetuadas, que depois seriam registradas. Vejamos que Mateus também fala sobre essa passagem e Lucas também fala sobre essa passagem. Quem não fala é João, mas nós temos aqui Mateus, Lucas e o nosso Marcos trazendo essa passagem. Disse-lhe Jesus: Vês estas grandes edificações? Não será deixada aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Realmente, no ano 70, nós estamos mais ou menos aqui no ano 33, no ano 70, o Templo de Jerusalém foi destruído. O que nós vemos hoje, o Muro das Lamentações, onde as pessoas botam aqueles pedidos, é uma parede do Templo de Jerusalém, que sobrou, ok? E aí, ele disse isso, veja, nós pensamos, então ele está falando do Templo de Jerusalém, talvez até aqui. Mas agora ele vai falar sobre outras coisas que vão além dali. E aí a gente pensa, será que ele estava falando do templo? Ou o templo era só também uma figura de linguagem? Porque ele diz. Agora Marcos diz: ao assentar-se no Monte das Oliveiras, defronte do templo, o interrogavam em particular Pedro, Tiago, João e André. E aqui nós temos os dois pares de irmãos. André, irmão de Pedro, Tiago, irmão de João. Jesus sempre saía com 3 deles, Pedro, Tiago e João, quando ia para alguma situação mais particular, como a materialização no Monte Tabor, não é? Ia ele com Pedro, Tiago e João. Então, nós imaginamos que esses 3, inclusive João, escreveu por si mesmo uma das narrativas do Evangelho, e este nosso Marcos era discípulo de Pedro, que também, no caso Marcos, ouviu o que escreveu aqui
Muito provavelmente de quem? Do próprio Pedro, já que era discípulo de Pedro. Então, se aproximaram de Jesus os 4, Pedro, Tiago, João e André, apóstolos, ok? Quando se aproxima um dos discípulos, nós não podemos, e ele aqui não nomina, mas ele nomina a quem ele vai falar mais profundamente sobre essa questão. Aí ele vai falar para os apóstolos, não vamos esquecer que apóstolo quer dizer aquele que é escolhido, e eles foram os primeiros a serem escolhidos e treinados para assumir missões. Esses 4 tinham missões e era importante que eles soubessem mesmo tudo, por mais que esse tudo fosse acontecer muito depois. Embora realmente só João não morreu supliciado, até eles, 3 dos 4, morreram supliciados. Os apóstolos do Senhor, à exceção de João, morreram todos supliciados. Antes do versículo 4, vejamos aqui a nossa Rita, nós observamos as grandes civilizações do passado, como Atenas e Roma, com grandes ruínas, atualidade do pensamento de Jesus. Sim, e provavelmente, não é, Rita? Vivemos em Atenas e Roma, mas não lembramos. Seja a queda dessas civilizações, nós não lembramos. E a nossa civilização atual, diferente de Roma e Atenas, é aquela civilização globalizada, não é? É como nós mexermos na net, na rede. Nós puxamos aqui e esse daqui sente o puxar. Antigamente as coisas estavam muito separadas entre si. Hoje estamos todos muito intrinsecamente ligados. Então vejamos aqui. Versículo 4. Os 4 irmãos, 2 a 2, é claro, perguntam a Jesus: dize-nos quando serão essas coisas e qual o sinal de quando tudo isso estiver prestes a ser consumado. Jesus começou a dizer: vejamos, mas Cristina, se eles fazem a pergunta, Jesus responde, quando? Quando será? E aí Jesus vai responder e não vai ser alguma coisa que vai estar na encarnação deles ali, naquele século. E por que Jesus, então, fala sobre coisas distantes, séculos daquele momento? Porque nós precisávamos saber, ok? Eles perguntaram, Jesus respondeu, e respondeu para eles, mas, na verdade, falou conosco. Respondeu a eles, falou conosco. Fala conosco. E não importa que seja na nossa... Eu costumo brincar, né? Que seja no nosso plantão ou não, né? Que seja na nossa encarnação atual ou no futuro. Importa que aconteça o que acontecer, porque a nossa encarnação é uma encarnação no mundo de provas e expiações. Passamos por desafios? Passamos por testemunhos de fé, como nos disse a mensagem inicial. Sim, passamos por testemunhos de fé. Então, no mínimo, vejamos as palavras de Jesus como isto: estarmos preparados para o que quer que seja, que não precisa ser em termos civilizatórios ou mundiais. Porque muitas pessoas passam por hecatombes particulares, por armagedões particulares. Entre aspas, fim do mundo particular. Imaginemos a pessoa que tem uma casa numa encosta, que cai e fica só ela, e ela perde a família toda, perde casa, perde tudo. Que é isso? Não é um hecatombe? Sim.
Ah, mas foi só aquela encosta, foi só aquela casa, mas foi a vida da pessoa. Então, isto serve para questões maiores, mas também serve para questões particulares. E nós todos, um a um de nós, somos igualmente, profundamente importantes para Jesus, pois nós somos as ovelhas do pastor. Lembramos que quando Jesus conta a parábola da ovelha perdida, o que ele diz? Deixa as 99 seguras no redil e vai atrás da que se perdeu. Porque aquela é muito importante. E diz nesta parábola que ele fica feliz quando a encontra, mais feliz do que com relação das 99. Por quê? Porque aquela estava perdida. Então ele fica feliz porque ela foi resgatada. Ele fica mais feliz por ela do que pelas outras 99 que já estão em segurança. Elas mesmas se colocaram em segurança. A nossa segurança atualmente começa aquele que tiver ouvidos que ouça, aquele que tiver condições de compreender, se esforce em compreender. E o coração se pacificará. Ficará tranquilo e dirá, ai, que dia maravilhoso, que tempo maravilhoso, não, eu perdi tudo, mas que maravilha. Não, mas estará salvaguardado de quê? Revolta, desespero. Isso faz diferença? Total diferença, não é? Então, vejamos. Então, os apóstolos perguntam, não é? Quando serão essas coisas? Qual o sinal de quando tudo isso estiver prestes a ser consumado? Ou estiver para acontecer, como é que nós saberemos? E Jesus diz, vede, está chamando a atenção, tá? Atenção, vede, que ninguém vos engane. Pergunto a todos, alguém neste mundo tenta nos enganar? Tem quem queira nos enganar? Jesus está chamando a atenção sobre isso. Vede, preste atenção, que ninguém vos engane. Mas só não vão me enganar se eu estiver o quê? Informado, avisado, instruído, porque senão eu serei enganado. E mesmo assim, se eu estiver instruído, avisado e invigilante, pode ser que eu não me aproveite do aviso e da informação e caia no engodo, caia na enganação. Não pode? Então, além da informação, do esclarecimento, eu tenho que me manter vigilante. Não esquecendo que muito importante para nos mantermos vigilantes é buscarmos a prece. Falamos sobre isso aqui, buscarmos a prece. Porque aí estaremos nos colocando em melhor sintonia mental e o meu anjo guardião, caso os nossos, não é? Os nossos amigos espirituais terão melhores condições de nos intuir com ânimo, mesmo orientações, vai lá, faz aquilo, já pensou não sei o quê, fala com não sei quem. Olha só, por que eu não falo com não sei quem? Estamos sendo ajudados. Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo, muitos virão em meu nome. Quer dizer que estão vindo mesmo em nome de Jesus? Não, vão dizer, estão vindo em nome dele. Sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirdes de guerra e relatos de guerras, nós ouvimos? De guerras e relatos de guerras? Sim, nós ouvimos, não ouvimos? O que ele nos diz? Não vos alarmeis. É necessário acontecer essas coisas, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá terremotos em todos os lugares e haverá fomes. E nós sabemos que não estamos nesse momento, não sabemos? Não estamos nesse momento.
Não há terremotos em todos os lugares, nem fome em todos os lugares. Nem todas as nações não estão se levantando contra todas as nações, correto? Temos guerras, mas estamos num momento que, quando nós... mas isso vai acontecer o quê? Em 10 anos? Não, isso pode levar 200 anos, 300 anos, não pode? Nós não sabemos. Então, nada de ficarmos alimentando ansiedade, mas quando? É exatamente o que eles estão buscando. Mas Jesus aproveitou da resposta, obviamente levada pelo temor, para nos informar, levar a sua resposta milênios à frente e chegar a nós. Estas coisas são só o começo das dores do parto. Oi? Como assim? Como assim? Terremotos em todos os lugares, fomes, e ainda vai ser só o começo? Por isso que a gente tem que ficar tranquilo. Porque quando é que isso vai acontecer? Isso pode levar séculos. E outra coisa importante, qual é o máximo que pode acontecer conosco? Eu posso morrer. Não. Chegamos até aqui. Qual é a grande máxima sobre a morte? A morte não existe. Ok? A morte não existe. Vamos mudar de plano. Se isso acontecer em qualquer momento, e olha, vai acontecer, não vai? Vai acontecer. Um belo dia eu vou desencarnar. Não vou ficar com a semente aqui. Eu vou desencarnar. Então eu vou morrer? Não, eu vou mudar de plano. Lembrando aqui da novela A Viagem, né? Vou só fazer uma viagem. A Rita está dizendo aqui: quantas pessoas sem esperança vendo as guerras achando que é o fim do mundo? Jesus está no comando e devemos confiar, prosseguir e trabalhar no bem. Exatamente, Rita. Exatamente. O fim do mundo. O fim do mundo não vai acontecer. Vai acontecer o fim de um tipo de mundo. Certo? Um tipo de mundo, um final de ciclo, e todo final de ciclo marca o quê? O início de um novo ciclo. É isso. Nada vai acabar que não vá recomeçar. Tá tudo certo. E nós vamos estar como? Mortos? Não. E nós vimos aqui, não sei se semana passada ou no anterior, que Deus é Deus dos vivos e não Deus de mortos. Né? Deus de Jesus, que é Deus de vivos. Ou em alguma mensagem que nós lemos no decorrer da semana. E aí Jesus diz: olhai por vós mesmos, no versículo 9. Atenção, ele vai dizer: eles vos entregarão aos sinédrios e sereis açoitados nas sinagogas. Olha, ele está falando de quem? Dos cristãos, ok? Dos cristãos. Isso vai acontecer depois? Vai. Os cristãos vão ser levados ao circo, aos circos. Vão ser supliciados das formas mais diversas. Inclusive, já dissemos, os próprios apóstolos morreram supliciados todos, à exceção de João. E aqui eu nem vou citar Judas, né, que se suicidou, mas os outros 10. Eles vos entregarão aos sinédrios e sereis açoitados nas sinagogas, sereis apresentados a governantes e reis por minha causa, em testemunho para eles. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja proclamado a todas as nações. Aí a gente para e diz assim: peraí. Então ele não está falando do século I, tá? É necessário que o evangelho primeiro seja proclamado a todas as nações. Isso levou séculos para acontecer, não levou? Levou. Então, ele não está falando daquele momento ali. Ele diz que o que ele está dizendo, primeiro,
O evangelho terá que ser proclamado a todas as nações. E quando vos conduzirem, ao vos entregarem, de novo ele diz, não vos inquieteis. Em razão do que falareis, mas falai o que vos for dado naquela hora. Porque dissemos, não é? Quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, de Jesus, eu estarei entre eles. Portanto, olha a importância que nós falamos da prece, favorecendo sintonia, a confiança, estaremos mais aptos a que o nosso verbo seja utilizado para nós falarmos o melhor, o que deve ser dito, o que melhor nos convém a ser dito. Então ele diz, não vos inquieteis, entrega o verbo, fala o que vier no coração. Pois não sois vós os que falam, mas o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem? Os espíritos superiores. Versículo 12, e irmão entregará à morte irmão, e pai entregará filho. Isso nós pensamos que vai acontecer numa situação de quê? De enorme polarização. Nós estamos vivendo o clima de polarização, o que acham no mundo? Nosso clima é de polarização? Nesse clima de polarização, e nós estamos vendo famílias, não é? Onde fulano, um não fala, tio não fala com sobrinho, irmão não fala com irmão, fica todo mundo se sentindo como... O que me vem aqui, a palavra é inimigo, mas pelo menos um desafeto na visão de vida. E aí Jesus diz, irmão entregará à morte irmão, e pai entregará filho. Filhos se levantarão contra os genitores, contra os pais, e os matarão. E sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim será salvo. E será salvo do quê? Primeiro, somos salvos da própria desesperação e da próprio estado de desequilíbrio. Isto nos salva, isto nos ajuda, caso venhamos, e vamos vir, em algum momento chegará a nossa desencarnação, nesta encarnação, se nós estivermos bem sintonizados, não será mais fácil ascendermos a esferas que desejamos estar? Sim. No versículo 14, diz Jesus uma coisa que nós não temos como afirmar o que seja. Quando virdes a abominação devastadora, estabelecida onde não deve, quem estiver lendo, compreenda. Olha só, vamos combinar que a abominação devastadora, ele não falou abominação, e ele não falou devastação. Ele resolveu juntar os dois em alguma coisa que a gente não sabe o que é, mas sabe que definitivamente é alguma coisa muito séria. Abominação devastadora. Quando virmos a abominação devastadora estabelecida onde não deve, quem estiver lendo, compreenda. Bom, qual é a pior abominação e a maior devastação que pode haver? É no mundo físico? O que acha? É no mundo físico? Ou é no coração do ser humano? Esta é a maior ameaça que pode haver. Ora, cai uma montanha, mas eu me mantenho com o meu coração tranquilo, sereno, aspas do tranquilo e sereno, tá? Um esforço de tranquilidade, serenidade e fé, ok? A abominação devastadora vai me atingir? Seja ela o que for, mas é algo muito mal. Então, onde não deveria existir, olha, onde não deve existir abominação devastadora é no coração da criatura humana.
A gente pode não responder pelo que acontece fora de nós, não é mesmo? Alguém aqui teve algum poder sobre o bichinho lá que apareceu? Não. Mas nós temos outros poderes, não temos? Poderes que tangem a nossa ação mental, emocional e, por fim, a nossa ação que damos ao mundo. Sobre isso nós temos poder. A abominação devastadora que nos ameaça nesse nível não é o que está fora. Nós não podemos ser ameaçados por uma abominação devastadora fora de nós. Esta ameaça só pode realmente ser terrível se atingir o nosso coração. Quando virdes a abominação devastadora, e ver não quer dizer necessariamente que seja com os olhos físicos, quer? Não. Nós vemos a dor nos olhos de um companheiro. Nós vemos eu vi logo que a coisa não estava bem. Mas como é que você viu? Não sei, senti no ar. Então, ver pode ser também o sentir, o perceber. Quando virdes a abominação devastadora estabelecida onde não deve, quem estiver lendo, compreenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. O que estiver sobre o terraço, não desça, nem entre para pegar algo de dentro de sua casa. Aqui ele vai falar de situações que nos levam à não hesitação, ok? Atenção, não hesite. O que estiver sobre o terraço, não desça nem para pegar algo de dentro da casa. Quem estiver no campo, não volte atrás para pegar sua veste. E ele diz, ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Nos faz pensar o que pode ameaçar uma grávida e aquelas que amamentam. É algo físico? Não sei, porque também algo que perturbe pode ameaçar, não pode? Algo que perturbe pode ameaçar. A gente não sabe o nível de perturbação que pode... Porque com isto que aconteceu, esta famosa pandemia, as pessoas ficaram perturbadas? Muitas ficaram? Muitas ficaram. A perturbação atingiu níveis em muitas pessoas, níveis muito grandes, tá? Muito grandes. Então, nós precisamos cuidar muito do nosso equilíbrio íntimo, porque esta é a maior ameaça que pode pairar sobre as nossas cabeças, ok? Então, é claro, vamos pensar, quem estiver grávida, quem estiver amamentando, está ali com um serzinho, que precisa de quê? De equilíbrio, não precisa? Se a pessoa que está mais próximo daquele cuidado, daquele serzinho, estiver desequilibrada, como é que vai ser a segurança daquele serzinho que está chegando? Vai ficar em risco, não é? Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, pois naqueles dias serão de tal provação, qual não tem havido desde o início da criação que Deus criou até agora, nem jamais haverá. Bom, é interessante isso, né? Tendo grande provação, eu sempre penso assim, bom, a morte sendo rápida, está mais tranquilo, né? A questão é quando nós temos coisas que vão trazendo muito sofrimento, e aí a gente pensa, tá, devastou. E nós temos alguns filmes que nos mostram isso, né? O Dia Depois de Amanhã, essas coisas assim, de catástrofes. E que aí, no final, vem o quê? A reconstrução do que foi destruído. Nós somos os seres inteligentes da criação. Qualquer coisa que aconteça, nós superamos. Como já superamos, como disse bem a Rita aqui, em civilizações antigas, elas foram derrubadas e outras foram reconstruídas. E nós somos os mesmos. Estávamos lá na Grécia, estávamos lá em Roma, estamos aqui e vamos estar de novo em outros lugares que sejam outras civilizações. Civilizações se vão e civilizações ressurgem.
E somos nós que as reconstruímos. Somos nós. Então está tudo bem. Tudo. Aqui é uma oficina, é uma escola de trabalho, é uma escola onde aprendemos as nossas lições, é um hospital, aqui é um lugar onde cuidamos da nossa inteligência e do nosso aprimoramento moral. Está tudo muito certo.